Olá, meninas, meninos. Bom, nós hoje vamos continuar falando sobre o grupo dos fungos. Só que hoje nós vamos ver a importância deles, né? Um detalhe aqui para a gente falar é que quando eu falo importância, eu não estou falando necessariamente de algo benéfico. Importância é porque eles servem para alguma coisa útil e também porque eles causam alguns tipos de prejuízos. Então hoje nós vamos falar sobre esses assuntos. Bom, quando a gente fala então dos fungos, a gente diz o seguinte: da mesma forma que as bactérias, os fungos atuam como decompositores das cadeias alimentares. E nós já vimos que a presença dos decompositores é fundamental para que haja reciclagem da matéria. Então, a ação deles possibilita a reciclagem da matéria orgânica, para que o material possa ser reaproveitado e novos organismos, então, consigam se desenvolver, já que após a decomposição, aquela matéria orgânica, que agora não existe mais, o corpo que foi degradado, contribui para a adubação do solo. E o solo adubado possibilita um maior desenvolvimento de novos produtores, né, uma nova vegetação. Bem, aqui a gente está observando então fotos, né? Uma foto de estágios diferentes de um fruto em decomposição. Então, quando a gente fala que o fruto apodrece, é justamente isso. Ele está sofrendo a ação dos organismos decompositores, como as bactérias, que nós vimos, e como os fungos. Então, vão promover o apodrecimento, ou seja, a decomposição. Aqui, a gente tem uma imagem acelerada, é claro, da ação, então, também dos decompositores sobre um fruto. Então, você olha o fruto e vai observando a ação dos decompositores. Claro que essa imagem é extremamente acelerada para a gente poder mostrar rapidamente. Muito bem. Os fungos, então, além de atuar como decompositores, o que é um enorme benefício para o ambiente, eles também podem se associar a outros seres de forma benéfica. São chamados fungos mutualistas. O mutualismo é uma relação que é benéfica tanto, no caso, para os fungos, como para o outro organismo ao qual ele está associado. Então, no caso das micorrizas, os fungos se associam a plantas e aumentam, então, a superfície de absorção das raízes das plantas, facilitando a vida dessa vegetação. Aqui a gente tem a imagem, para a gente ter uma noção. No lado esquerdo, uma raiz com as micorrizas. Do lado direito, uma raiz sem as micorrizas. Então, você percebe que do lado esquerdo é como se essa planta tivesse uma quantidade maior de raízes. Na verdade, não é isso, né? O que está ali em branco são os fungos associados. Além disso, a gente observa também essa associação entre fungos e algas. Nessa associação também ambos são beneficiados, né? Formando essa estrutura única que nós chamamos de líquen. Então, os fungos dão sustentação para as algas quando fazem fotossíntese, fornecem alimento para os fungos. Esses líquens nós encontramos facilmente sobre tronco de árvores. Então, você andando, né, olhando pela rua, você pode encontrar com facilidade alguns líquens sobre os troncos de árvores. Então, eles podem ser de cores diferentes, né? No caso aqui é um verde bem clarinho. Existem outros com um tom diferente de verde, um verde-limão, meio... parece brilhante. Então, essas estruturas, os líquens, são formados por essa associação mutualística entre os fungos e as algas. Muitos fungos também podem ser usados na indústria de alimentos, de modo geral. Aí a gente pode falar, por exemplo, de cogumelos. No Brasil, nós não temos muito
o hábito de usar cogumelos na alimentação. Mas, pelo mundo afora, alguns países utilizam até uma quantidade muito maior do que esses que nós vamos mostrar aqui, mas nós vamos mostrar só para observar o aspecto deles. Então esse é o mais famoso, o champignon. Normalmente champignon a gente encontra em conserva, e normalmente cortados, fatiados, mas você também pode encontrar o champignon na venda avulsa, né? Então você pode também encontrar em alguns mercados, você compra o champignon inteiro, um pedaço dele, assim cortado, né, inteirinho. Então esse é o champignon, esse é o shiitake, é outro tipo de cogumelo. Você percebe que ele tem um aspecto parecido, tá? Tem cogumelo de chapéu. A gente tem o cogumelo portobello, né? Então você está percebendo colorações diferentes, formatos levemente diferentes, também usado na alimentação. Esse já tem um aspecto bem diferente, né? O maitake. O maitake já tem um aspecto bem diferente, não é um cogumelo de chapéu, tá? Mas de qualquer maneira tem o talo e tem a parte superior. O shimeji, que é mais um cogumelo de chapéu, na verdade são vários, né, que a gente está vendo toda hora, a gente não está vendo um só, que é o shimeji. O iratake, também um cogumelo de chapéu, só que com aspecto um pouquinho diferente, né? E o morquela. O morquela, na verdade a gente chama de trufa, né? Mas também um tipo de cogumelo, né? Você observa em cima, né, um aspecto bem diferente. O cantarelo, né, essa coloração bem interessante, até no prato ele dá um aspecto bonito, né, no enfeite, né, no adorno do prato. Além disso, alguns tipos de fungos, as leveduras, são utilizados como fermentos biológicos. Então, pode ser usado, por exemplo, na preparação de massas, como massa de pão, e na preparação de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, o vinho e a cerveja. Então, esses fungos, eles fazem um processo chamado fermentação alcoólica, e durante a fermentação alcoólica, aquilo que é produzido por eles vai ser aproveitado de alguma forma. Esses fungos, durante a fermentação alcoólica, produzem gás carbônico e produzem álcool. O gás carbônico ele é aproveitado na massa, né, para que a massa cresça, bolhas de gás carbônico dentro da massa faz ela crescer, e também o álcool, né? O álcool se mistura ao líquido, seja ele um suco de uva, por exemplo, no caso do vinho, ou um suco de cevada, no caso da cerveja. Então o álcool se mistura, então assim há a produção da bebida alcoólica. Aqui a gente tem fotos de diferentes estágios da fermentação da massa, tá? A massa ali no começo, do lado esquerdo, início do processo, e depois essa massa vai crescendo, né, pelo acúmulo de bolhas de gás carbônico em seu interior. Aqui a gente tem também uma imagem acelerada do crescimento da massa, tá? Isso tudo por ação dos fungos, das leveduras, dos fungos fermentadores, que vão jogando bolhas de gás carbônico por dentro da massa. Essa massa então vai crescendo. Aqui a gente tem a produção do vinho, então a gente percebe também as bolhas, ali são bolhas também de gás carbônico, só que nesse caso vai se aproveitar o álcool, né, o gás carbônico ele vai deixar escapar. Então também é um processo interessante dos fungos decompositores. Alguns tipos de queijos também são produzidos com ação de fungos. Então a gente tem, no caso aqui, 3 exemplos, né? Existem mais, mas só para a gente observar um pouco as diferenças. Então aqui o queijo Roquefort. Então essas manchas pretas ou até alguns são os verdes escuras, essas manchas são os fungos que estão no meio da massa, vão dar um paladar e um aroma diferente. Então a gente também tem o queijo Gorgonzola. Então você vê essas faixas também, né? Ali no caso verde escuro, verde claro, também fazem parte, são fungos, né, que fazem parte
da produção do queijo. Então são fungos que são colocados no meio da massa. E no caso do camembert, essa camada por fora, essa camada branca por fora, ela é fabricada por ação desses fungos, né? Os fungos vão promover a síntese, a produção dessa massa branca que fica por fora do queijo camembert. Além disso, nós ainda observamos que alguns fungos são extremamente importantes na indústria de medicamentos. Por quê? Porque até o início do século XX, né, a primeira metade do século XX, doenças causadas por bactérias não tinham cura, né? Tinha alguns tratamentos, mas não tinha uma cura definitiva. Então, quando foi, em 1928, um cientista, o Alexander Fleming, ele descobriu, através de uma série de estudos, que existiam bactérias que eram eliminadas, né, eram mortas, destruídas, por ação de um determinado tipo de fungo. A partir daí, ele começou a desenvolver pesquisa, descobriu o motivo que levava essas bactérias a serem eliminadas, e a partir daí, ele desenvolveu o primeiro antibiótico. O primeiro antibiótico que a gente chama de penicilina, e a penicilina é porque o penicillium foi o fungo utilizado. Então, a partir daí, o antibiótico começou a ser produzido e aquelas doenças todas começaram a ser tratadas com facilidade. Aqui o aspecto do penicillium, é um fungo então unicelular, mas aqui num grande aumento no microscópio. E aí uma coisa interessante, alguns tipos de penicillium, eles também aparecem sob a forma de mofo no pão. Pô, então quer dizer que eu posso comer pão mofado? Não, não pode. Não pode porque não é só esse tipo de fungo que causa o mofo no pão. Tem vários tipos. Então, a gente não sabe qual é o tipo de fungo que está causando mofo no pão, então a gente não pode comer. Mas e se eu comer um pão e esse pão tiver com o penicillium causando mofo? Eu vou ter algum problema? Não, nesse caso não. É até um antibiótico natural. Mas é claro que a gente não pode fazer, porque existem alguns outros tipos de fungos que mofam o pão e que podem causar intoxicações. Então, claro, a gente não pode fazer isso, é só uma curiosidade. Aqui a penicilina, né, o primeiro antibiótico, que começou a ser utilizado em larga escala na metade do século XX, né, finalzinho da primeira metade do século XX, e até hoje a gente usa bastante no combate a doenças bacterianas. Outra coisa importante é a gente saber que existem doenças causadas por fungos. Essas doenças, de modo geral, são chamadas de micoses, e elas podem aparecer em várias partes do corpo. Inicialmente, a gente observa muito na pele, porque os fungos eles afetam primeiramente a parte mais externa do corpo. Então, pode ser a pele, pode ser unhas, pode ser cabelo, mas, dependendo do grau da infecção, pode se aprofundar, pode atingir tecidos mais profundos, pode causar problemas graves. Além do que, existem outros tipos de fungos que causam problemas respiratórios, outros até causam doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente tem que tomar um cuidado grande com esse tipo de micro-organismo. Aqui, micoses nas unhas, né? Você está percebendo, né? A unha toda degenerada por causa da micose. Aqui você vê entre os dedos, né? Entre os dedos do pé, aqui, né? Também bem avançado grau. Aqui na pele, né? Aqui é uma micose no braço da pessoa, tá? Essas manchas vermelhas são por conta da micose. E também manchas brancas na pele, que podem ser por causa de micose. Existem alguns tipos de micose que levam a essas manchas brancas na pele. Bom, lembrando sempre, né, os vídeos estão no canal. Vocês querendo, podem observar novamente. Semana que vem voltamos com mais um vídeo. Lembrem-se ainda de ficar em casa, se cuidar, até que essa pandemia possa
nos deixar voltar ao convívio natural. Uma boa tarde para vocês.